Sai, só para ver se eu vou conseguir te ouvir. Você. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Dá para ouvir? Tá bom? Falta um minuto. Já está bom. Esse relógio aqui não tem mais. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da manhã de hoje. Já bem assim, alegres, né, pelo dia, pelo amanhecer, por estarmos aqui mais uma vez na nossa casa. E como a gente tem estudado bastante todo esse período da nossa caminhada aqui na nossa casa, hoje nós temos aí esse mês todo de outubro, né? Nós estamos estudando ensinos de Jesus. Então, o que Jesus tem nos trazido durante todo esse período, né? Estamos vivenciando esses momentos aí conturbados e durante todo o nosso período de conhecimento de Jesus, né? Então, a gente tem que estudar bastante, porque esses ensinos de Jesus são maravilhosos. E hoje nós estamos para estudar com o nosso irmão Guilherme Machado, que vai nos trazer sobre o precursor do Espiritismo. Olha que nome difícil, né? Então, a gente vai estudar aí com o nosso irmão Guilherme e vamos dar continuidade na próxima terça-feira, dia 15, que é o dia do mestre, né? Então, nós vamos aí estudar com a nossa irmã Enir Neves sobre Maria de Magdala. No dia 19, nós teremos aí a continuidade com a nossa irmã Denise Pinhão, falando sobre autodescobrimento, uma busca interior. Nós precisamos mesmo, né, dessa busca interior. E no dia 22, terça-feira, nossa irmã Bárbara Dutra, com monogenia diabólica. No dia 26, no sábado, o vazio existencial, com a Rosângela Valadares. E finalizando o nosso mês de outubro, no dia 29, a nossa irmã Rosa Silveira, com a explosão da mediunidade. Então, todo esse mês, assim, a gente olha assim, os temas, né? Parecem assim, uns temas extensos, né? A gente vai falar assim, nossa, quanta coisa que a gente tem que estudar. Que bom. Eu adoro estudar, então, estudar para mim não tem problema nenhum. Então, a gente fica muito feliz com tudo isso acontecendo e sempre lembrando dos nossos estudos, que são os estudos do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na turma de terça-feira às 19 horas, sábado às 10h30, também temos uma turma aqui bem legal, estudando conosco. Internautas, para vocês que não vêm na casa e tiver alguém interessado, vem para cá, tá? A humildade está aberta, quase todos os dias, tá bom? Então, vem para cá estudar conosco. E nas quintas-feiras, de 19 às 20 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, e às 20 às 21, estudo da mediunidade. Então, a gente está aí com esses estudos maravilhosos. Quem quiser estar estudando conosco, vem para cá. A gente tem um grupo legal, a gente conversa, a gente bate papo, a gente estuda, a gente lancha junto. Então, isso é bem legal, né? É uma família mesmo. Então, a gente está muito feliz com a nossa casa aberta,
com esse tempo todo aí, esse grupo novo que está chegando, nossos trabalhadores, os nossos jardins aí estão festejando com várias flores. Para quem ainda não foi no jardim, vai e olhe, porque a gente está sendo brindado com a natureza, né? Nos brindando aí com essas flores maravilhosas. Então, a gente vai agora fazer a leitura do livro Fonte Viva. Eu não sei se está dando para ver bem, porque está meio nubladinho, mas a gente vai lendo aqui devagar, porque eu também estou ruim da vista, tá, gente? A idade chegou. Então, é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, lição 165, não duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si mesmo perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades no nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Graças a Deus. Então vamos orar, agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores, trabalhadores do bem, à nossa Mãe Santíssima, por todos esses momentos que aqui estamos, Senhor, para estudar, para tentar compreender, para fazer a nossa interiorização, procurando sempre estarmos melhores, procurando tirar de nós essas arestas, procurar vivenciarmos o Teu Evangelho de luz, Senhor. Que possamos estar abertos a todos esses conhecimentos, a todas essas vibrações de amor. Envolva, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que o nome consta nos nossos livros de orações e radiações, por aqueles que vêm à nossa casa, nos estudos, ou mesmo para buscar algum gênero de sua necessidade imediata, pelos nossos irmãos que cuidam do nosso planeta. Sabemos, Senhor, que são tantos irmãos trabalhadores para cuidar de todos nós, enfermeiros, médicos, policiais, aqueles guardas que estão sempre ali nos ajudando, né? Nos dando essa localização que precisamos, os nossos governantes, tantas pessoas, Senhor, bombeiros, por esses momentos que passamos aí difíceis, de queimadas.
Sabemos, Senhor, que tudo está de acordo com a vontade do nosso Pai, mas que possamos vibrar, Senhor, positivamente nesse momento que estamos vivenciando e modificarmos em nós, no nosso planeta, todas essas vibrações que ainda encontramos, mas que sabemos, Senhor, que são para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento espiritual. Pedimos o envolvimento, o equilíbrio, a paz para o nosso irmão Guilherme, que nesta manhã vem nos trazer todos esses ensinos, Senhor. Que ele possa ser amparado e intuído sempre para o bem. Que ele tenha direção, a firmeza, Senhor, nos seus propósitos do bem. Abençoe-nos, Senhor, nesta manhã, nos dando as melhores vibrações de amor. Que a tua paz e o teu envolvimento seja para com todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o precursor do Espiritismo, né? Que é vou dar um spoiler, né? O João Batista, do Espiritismo não, do Cristianismo, que é o João Batista, mas fica ali dentro, né? Tá todo mundo dentro aqui aqui a gente vai usar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus como base, né? E só vou falar um pouquinho antes dele aqui, e para isso eu vou usar, nem vai sair provavelmente no vídeo, mas é o livro Universo e Vida, que foi psicografado, né, por Hernani T. Santana e pelo Espírito Áureo. Deixa eu só para dizer aí um pouco de quem ele é. E aí ele vem falando aqui, deixa eu só me relocalizar. Eu achei isso no capítulo 2 do livro, e aí é algo bem interessante, né? Porque a gente às vezes imagina que as coisas sempre foram, né? Ou que elas surgiram, de certa forma, de supetão, assim, que não há um planejamento. Mas o universo é muito mais complexo do que a gente pensa, né? E aí nesse livro ele vem dizendo, né, que o que a ciência terá de admitir é que não existe somente o nosso universo. Existem incontáveis universos na criação infinita e eles são formados, nascem, crescem, envelhecem, contraem-se, morrem, explodem e renascem, numa incessante recriação sob as vistas paternais de Deus e sob o controle amoroso e potente dos arcanjos divinos, diz ainda, né, Nixon. Aí vem um outro texto que não vem aqui o caso, mas quem quiser ler, assim, eu li só trechos do livro, né, esse capítulo e alguns trechos, e achei bastante interessante, né, que às vezes a gente esquece da verdadeira grandeza do universo, e quando a gente escuta, por exemplo, né, a história do João Batista ali, a gente pode sentir que há uma injustiça, né? E a gente percebe, tudo bem, né, que às vezes a pessoa realmente passa por certas provas, né, omissões ali, mas em muitos casos há expiação e em todos esses casos também há amor envolvido, né? O amor do nosso Pai que nos permite evoluir, né, durante o nosso crescimento espiritual. Então, ele vem dizendo, né, que ele fala esse trecho, eu achei bastante interessante aqui. Calma aí. Aí ele vem falar dessa questão, né, do tamanho, dos aglomerados, mas ele vai falar, como os grandes espíritos são solidários entre si, também os mundos são os mundos, e as humanidades que eles governam em nome do Criador.
Então, a gente tem uma conexão aí que vem para além desse planeta, né? Então, é uma conexão cósmica. E essa conexão começa em... A gente sempre lembra de Capela, né? Que é bem falado, mas essa conexão começa quando Sírius, da constelação do Grande Cão, atingiu a posição de sistema de orbes regenerados. Então, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a capela da constelação do Cocheiro, que era ocasião, né, que era na ocasião um mundo de provas e expiações, como o nosso. No transcurso dos milênios, esses degredados já redimidos regressaram em sua maioria a seus celestes pagos, ou se incorporaram às coletividades capelinas, das quais fizeram devotados condutores. Se fizeram. Houve, porém, numerosas entidades de poderosa inteligência, mas de renitente coração, que não apenas preservaram em sua rebeldia, mas lideraram, além disso, legiões de tresloucados seguidores de suas incontinências, esses os espíritos que indesejáveis em capela, quando aquele sistema alcançou o estágio de orbes de regeneração, foram banidos para a terra, onde a magnanimidade do Cristo os recebeu e amparou. Tais degredados não vieram, porém, sozinhos, como se fosse imenso rebanho, a violência das procelas. Alguns de seus grandes líderes, já redimidos, renunciaram por amor a eles. Então, o amor, né, e essa caridade ali, né, o amor ali sobre a forma da caridade, né, que é podendo estar num lugar melhor, ficar num lugar, né, pior, por amor, se manifesta, né? Então, a todo momento, para estar nesses pontos, nós precisamos, né? Quem nunca precisou, né, dessa caridade, do amor de alguém que renuncia, né? Só o amor que renuncia, né, dá esses frutos. Então, alguns dos seus grandes líderes já renunciaram por amor a eles, a glória e a felicidade do regresso a Sírios. E desceram à sua frente aos vales de dor da terra primitiva, na condição de guardiões, colocando-se humildemente a serviço do Cristo planetário, recebendo-lhes a amorosa cooperação. O sublime governador da terra utilizou-lhes os préstimos e honrou-lhes a dedicação, tanto no espaço como na crosta. É assim que mesmo antes do messianato do Senhor, a história registra a passagem entre os homens de luminosos gênios espirituais, como os respeitáveis sacerdotes do Antigo Egito, os veneráveis Mahatmas da velha Índia e os vultos sumamente admiráveis de Forri, Lao-Tse, Confúcio, Buda, Ésquilo, Heródoto e Sócrates. Foi, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher no seio o Messias divino, que esses gloriosos missionários mais frequentemente se manifestaram, a começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degredados, que seria na terra o neto de Abraão, aquele Jacó, que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos, que se derivaram dos seus 12 filhos. Sempre atuante e sempre fiel, ele voltaria depois como Moisés e como Elias, para tornar novamente ao mundo na figura sublime do Batista. Então aqui dá para a gente ter uma noção, né, de quem ele é. Então ele trabalhou por algum tempo para a formação, né, trabalhou junto ali da formação da humanidade terrena, né? Então, dessa formação moral, dessa educação que transforma os seres, né, em homens de bem. Então, ele começa ali na base, em várias encarnações ele vem trabalhando. A gente sabe que ele não era ainda um espírito puro, né? Ele só estava passando do mundo de provas e expiação para o mundo em regeneração. Então, ele também comete os seus erros, né? E tem a sua cota, né, de expiação
posteriormente. Aí depois ele vem falando de outros espíritos, né, que também foram outros, né, tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão, e depois Simão Pedro, Isaac, que seria Daniel, e depois, posteriormente, João, o evangelista, e José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi, e depois Paulo de Tarso. A gente entende um pouquinho do orgulho do Paulo. E muitos outros, dentre os quais quase todos eles, né, que a chamada de Jesus integrariam o seu colégio apostólico, né? Mas ele fala, né, que o amor sublime de Sírios não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente o Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana, Simeão, Isabel, Zacarias e principalmente o carpinteiro, José e a Santa Mãe Maria. Então, essa crônica espiritual mostra a irmandade não só de nós, seres humanos aqui, mas do próprio mundo espiritual, né? Dos mundos terrenos. Então, a gente está conectado no universo. Então, imagina os outros orbes. Imagina que, às vezes, por um espírito, né, que vem para cá, degradado, a gente se conecta a outros, então a gente forma uma rede, né, infinita aí de amor. E aí ele fala, né, que são os espíritos mais que se voltam ao amor, à renúncia, ao trabalho, ao sacrifício, em benefício dos irmãos menos adiantados na senda evolutiva. Esse soberano sentido da solidariedade é o princípio divino que inspira as grandes almas e as leva a adiar indefinidamente a realização de sublimes ideais de ventura pessoal, até que esses ideais, aos que imaginamos, acabam por diluir-se naturalmente no infinito amor divino, totalizador e eterno, que nenhum egoísmo pode jamais empanar. Então é muito lindo, né? Eu tento até parar de ler para dar seguimento, mas a gente percebe universo e vida. Eu fiquei até assim, porque eu não conhecia, né? Eu cheguei a ele por um estudo espírita e eu vi que até a FEB reimprime, então eu fiquei mais confiante de usá-lo. E são exemplos dessa maravilhosa realidade a mãe e o precursor do excelso mestre, cujo intraduzível devotamento fez tocar seus luminescentes paraísos pelo serviço permanente e sacrificial à humanidade ignorante e sofredora. Então a gente vai entender que o amor de Cristo aí e de Deus, né, está circundando esse planeta desde a sua formação e que muitos outros amores foram atraídos por essa chama maior. Então, aqui agora, entrando nessa parte em si, né, do precursor do cristianismo, falando de João mais profundamente, né, com o livro que a gente tem como base, ele fala, né? Então, só para a gente marcar bem aí que existe um plano, né? A gente não vive solto, Jesus está no leme e a gente está sendo guiado, a gente está sendo direcionado. Então, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias de Abia, sua mulher era descendente de Abraão, e se chamava Isabel. E eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos de idade avançada, né? Então é nesse enredo aí que começa a história dele, né? Basicamente com um milagre, em que a Isabel já tinha uma idade avançada, né, para aquela época, e ela já não poderia ter filhos, né? Mas mesmo assim, né, eles viviam e trabalhavam ali e tinham uma conduta compatível ali, né, com os preceitos do Senhor.
Mas e o Zacarias, ele era um sacerdote. Ele estava um dia executando seus afazeres, né? Sacerdote, sacerdotais. Ele ficou, né, no trabalho do santuário, né? Coube a sorte, né, de queimar o incenso. E apareceu Zacarias, um anjo. Então, naquela época, os sacerdotes eles tinham um rodízio ali do tratamento do templo, e aí o templo tinha algumas, se não me engano, eram 3 ou 2 entradas ali na tenda, e eles tinham que tratar, né, fazer certos rituais, e nessas execuções ali ele ficou para queimar o incenso e apareceu um anjo para ele. Né? Enquanto, salvo engano, só o sacerdote fazia essa parte ali, em alguns pontos, sozinho. E aí apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem chamarás João, e terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Porque ele será diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. Já desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. E ele irá diante do Senhor, né, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes da maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Perguntou Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Porque minha mulher já tem idade avançada. Aí ele fala: Eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor, e fui enviado a falar-te e a trazer-te essas boas novas. E tu ficarás mudo, não poderá falar até o dia em que as coisas acontecerão. Porque não deste crédito às minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. O povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se enquanto ele demorava no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, e perceberam que tinha tido uma visão no santuário. E ele fazia acenos e continuou mudo. E aí depois que cumpriu os dias, né, a mulher concebeu, ficou escondida ali um tempo, 5 meses, assim fez o Senhor nos dias em que ele pôs os olhos sobre mim para acabar com o meu pobre entre os homens, né? Então, ela também, né, imagina ali, né, numa época em que os filhos eram o legado, né? E ela ainda recebeu um filho, homem, então ela, né, acabou ali de estar antes. Isso era uma vergonha para a mulher, não conseguir conceber, tal, era uma opressão ali para a família também. E é triste, né, para quem não consegue ter e quer ter um filho, tem um sofrimento associado. E aí, depois ela fala, né, naqueles dias Maria foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, encontrou na casa Zacarias e saudou Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança deu um salto no ventre dela e Isabel ficou cheia de Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu, que entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Como é que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Então, as crianças ali, né, imaginam, lógico, né, que o Cristo muito maior, mas eles percebem ali magneticamente ali a presença espiritual um do outro, né, e as mães também, né, porque as crianças, durante a gestação, estão profundamente conectadas à mãe. Por isso que é importante, né, se manter calma e tudo mais. As pessoas falam isso numa crendice popular ali, né, mas a gente sabe tanto biologicamente como, de fato, espiritualmente, né, existe uma conexão muito forte. Então, ter certeza, ter convicção ajuda, né, essa criança se manter ali conectada e é importante, né? Alguns espíritos acabam, às vezes, desistindo das encarnações, às vezes ele desiste porque ele desiste mesmo, né? Está muito temeroso das provas que vai passar, mas é importante nesse momento. E aí fala, né, que chegando o tempo de dar à luz,
Isabel teve um filho, seus vizinhos parentes, sabendo do grande misericórdia do Senhor, foram lá participar do seu regozijo, e no 8º dia vieram circuncidar o menino, né? Circuncidar. Iam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, que era comum ali, mas a mãe disse que não, que o nome seria João. E aí perguntaram para o Zacarias, e ele escreveu lá na tábua que seria João, né? Como estava previsto. E aí, imediatamente, né? Tá em Lucas, assim, eu estou esquecendo de falar aqui, mas esses são trechos bíblicos, né? Vários deles. E aí, imediatamente, ele foi aberta a boca e solta a língua. E começou a falar, dizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os vizinhos e divulgou a notícia de todas essas coisas por toda a região montanhosa da Judéia. E todos aqueles que souberam as guardavam no coração, dizendo: que virá ser então este menino? Pois na verdade, a mão do Senhor era com ele. Ora, o menino crescia, aí está em Lucas, né, capítulo 1, versículos 57 e 66. Ora, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Está em Lucas, né, os versículos 80 também. Aí ele vem falar ali, depois dar uma explicação dessa posição, e isso são coisas que são previstas, né, que aconteceriam, e da volta, né, dos profetas e tudo mais, e esses sinais eram muito importantes para os povos, né, para o povo hebreu ali, porque como é que você ia ter certeza, né, que algo ali não era uma enganação? Então, como algo estava previsto assim, às vezes 100 e até mais, né, tempos antes ali, e quando isso se manifestava, eles reconheciam os sinais, né? E tinham os sinais que tinham que acontecer e tinham os passos que iriam acontecer, né? Então eram previsões, né? Não que o destino das pessoas estejam traçados, mas os espíritos mais puros conseguem prever muito bem o que vai acontecer pelas probabilidades, né? É como a gente olha ali uma criança correndo e fala, daqui a pouco tu vai cair. Por que vai, né? A gente sabe que vai porque é o que sempre acontece. A gente já viu acontecer várias vezes e tudo mais. Ou quando a criança vai mexer, por exemplo, vou dar um exemplo mais próprio, né? A criança vai mexer num fogão, você vai falar assim, vai se queimar. E é lógico, tem uma coisa quente, a criança ainda não reconhece essa possibilidade, às vezes nunca se queimou, aí vai lá, se queima, prende, ela mesma pode dizer para outra criança, não vai por aí que você vai se queimar. Então, ele vai falando aqui, né, dando um contexto histórico que aconteceu no reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia ali, né, e Herodes era o tetrarca da Galileia. Aí ele vem falar que correu, né, por toda parte. Aí ele fala, né, que os sacerdotes já eram aqueles bem famosos, né, Anás e Caifás, e veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, né? Se não me engano, salvo engano aí, é aquela questão do metanoia ali, que na verdade é o arrependimento ali como uma mudança de ideia, né? Uma mudança de mentalidade, uma recondução aos caminhos do Senhor. O que é o ideal, né? A gente sabe que precisa fazer isso. Como é que você muda as suas atitudes se você não se arrepende delas, se você não entende que elas são erradas, que elas são contrárias ao que deve ser? Ele vem, né? Pós-clama do deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Todo o vale será aterrado e todo o monte e outeiro será arrasado. Os caminhos tortos far-se-ão direitos e os escabrosos planos e todo homem verá a salvação, né, de Deus. Dizem então as multidões que saíam a ser batizadas por ele, raça de víboras, que vem nos recomendou que fugisses da ira vindoura.
Daí, pois, os frutos dignos do vosso arrependimento. E não comeceis a dizer dentre vós, temos como pai Abraão, porque vos declaro que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, né? Algo bem marcado, se não me engano, Jesus fala ali, né, com a figueira que secou, fala dessa parte. Então, assim, a gente percebe que, que tem uma continuidade, né? E às vezes a gente, dentro do Espiritismo, deixa, assim, peca, né, ao não estudar os textos bíblicos, né? Só a parte mais do Evangelho, embora o Antigo Testamento também seja importante, essa parte que já é do Novo Testamento, mas tem uma base, uma continuidade, né, que também é importante. E aí a gente percebe isso, né? Tudo que não é plantado por Deus é arrancado, né? Pela própria passagem do tempo, pela própria vivência, né? A gente a gente é queimado, acho que até esse mal, assim, né? Os erros, eles são queimados pelo próprio atrito com a lei de justiça e verdade, né? Então, a gente ganha conhecimento e a verdade queima isso, né? E quando e às vezes a gente até fala, né, a gente passa pelas provações, mas que na verdade a gente só começa a viver as consequências do nosso ato ali sem proteção, né, divina. E aí quando isso acontece, a gente passa a perceber que é necessário mudar, porque a gente passa a sentir as dores, né? Quando a gente já está apto a não viver certas coisas e a gente escolhe viver, a gente é consumido pelas consequências dos nossos erros, né? Que aí é o fogo. Então, perguntava ali o povo, né, o que tem que fazer, e ele respondeu: aquele que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e aquele que tem comida, faça o mesmo. Ou seja, né, a caridade ali, passar a se importar com o irmão, né? Então, amor, justiça e caridade, que já era um preceito que já estava na própria lei judaica e não era seguido, né? Então foram também publicanos e serem batizados e perguntaram: mestre, o que vamos fazer? Ele respondeu: não cobreis mais aquilo que vos está prescrito. Perguntam-lhe também os soldados: e nós, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, ser justo, né? Ser justo e ter uma abnegação ali. E isso é importante, né? E quando a gente pensa lá naquelas que a gente vai ter que ter amor, sabedoria e justiça, né, para chegar ao reino dos céus ali, a atingir, né, a evolução que a gente deve, tá tudo descrito, né? E é, entre aspas, simples. Simples, mas difícil, né? Simples porque não é tão complexo, tem tantos passos assim. O complexo é a gente conseguir dar esses passos, chegar lá, né? Mas a gente viu já desde o começo ali da explanação que a gente também não está desamparado e que os espíritos não desconsideram a importância, né, ou as nossas dificuldades, que já tem uma preparação para esse apoio. Então, a gente sabe que a gente vai ter lutas, algumas bem terríveis para a gente, mas que a gente vai conseguir passar por elas, que a gente vai conseguir chegar ao outro lado, né? E isso é importante ter na mente, né? Que a gente está sendo aparado o tempo todo, que a gente tem o tempo que for preciso. Porque ainda hoje, né, a gente tem dragões do nosso mundo, que são capelinos que estavam lá ligados ao erro, né? Nesse livro ali, mais para frente, ele vai dizer isso. Oi. Dele. É. Esse é um ponto bastante importante que a gente lembrou aí,
que é sobre cumprir o seu dever, sendo justo, sendo bom, sendo caridoso. Isso faz toda a diferença, né? Dentro de todas as profissões, a gente tem como ser justo, bom. Até quem está no erro, né? A gente tem lá aquela a parábola da mordomia da injustiça, né? O mordomo infiel, que dentro da injustiça dele, ele começa sendo bom. Porque se a gente não começa sendo bom, angariando os amigos, como é que a gente consegue ir para frente? Porque a gente esquece também que nós somos, enquanto é da natureza do ser humano, ser um ser social, viver em conjunto, né? Então, o certo é sempre ser justo, bom, mas a gente vê que essa semente ela está tão bem plantada por Deus que até aqueles que vivem assim, na injustiça mais terrível já existe, né, essas sementes da justiça, do amor, da caridade. É lógico que árvores estão meio tortas, os galinhos estão indo para um lado meio errado, mas estão ali para serem endireitados, né, pelo Senhor. Então ninguém está perdido. Então ele vai falar, né, que depois ele age, né? Aqui é uma coisa legal, né, que eu até comentei esses dias, até usei esses dias, né? Mas a expressão, não sei de quem é, né, que o amor também se manifesta por expedientes severos, né? E aí ele vai falar, assim como, pois, com muitas exortações anunciava o evangelho ao povo, mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de fazer encerrar João no cárcere. Aí está em Lucas, né, 3, versículos 18 a 20. O rei, embora entristecido, contudo, por causa dos seus juramentos, também deixa eu andar aqui um pouquinho mais rápido depois. Ele vai falar aqui, né, que também dos convivas mandou dar-lhe e ordenou que degolassem João no cárcere, e foi trazida a sua cabeça num prato e dada à moça, e ele a levou à sua mãe. E aí vem uma parte aqui, né, que a gente já viu que João também foi o Elias, que causou ali, né, a decapitação de alguns dos adoradores de Baal, e aí ele, o sacerdote, e com isso a gente percebe ali também a lei de justiça operando, né? Então ele espiou ali junto algo que ele tinha feito antes, né? Enquanto desciam do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis esta visão até que o Filho do Homem ressuscitai dos mortos. E perguntaram os discípulos: por que dizem então os escribas, né? Os escribas que Elias deve vir primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias há de vir e restaurar todas as coisas, declaro-vos. Porém, que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram de tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos, né? Ele mesmo já previu tudo ali. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E aí o pessoal até fica, né? Às vezes, por quê? Como é que é, então, segundo essa relação ali que eu falei antes, que ele é João Batista, ele era Elias e Moisés, né? Porque na transfiguração do Monte Tabor, os dois aparecem. E aí tem a questão da ubiquidade do Espírito, né? Que pode se manifestar, né, em dois lugares, e em Espírito ele pode ter a manifestação, e tem a própria questão também de um outro Espírito, né, poder tomar a forma. E eu nem sei, né? Eu não li os textos bíblicos, eles poderiam estar falando de duas pessoas, eles sabendo que as duas pessoas, aquela uma pessoa, aquele um espírito, eram as duas pessoas e falar do mesmo jeito. Então, dá face aí a algumas interpretações, né? E poderiam ter as imagens se materializado. E aí existem algumas possibilidades, né? E aí a gente vem vendo, né, que o João Batista, ele começa ali dentro dessa pregação a preparar o caminho para Jesus, né, que começa a pregar ali após a sua morte, né? Ele começa a espalhar o evangelho. É lógico que Jesus já conversava, já falava, né, com os outros, já era ele.
né, que você não consegue ocultar quem é há muito tempo. A gente tem isso aqui no livro Boa Nova, no capítulo 2 também, que é Jesus e o Precursor, que aí Maria e Isabel estão ali na casinha e elas conversam sobre os meninos delas, né, que eles eram primos, se eu não me engano. E aí elas falam como é que eles já são pegos em profundas meditações, né? Isabel fala como João já ficava em profundas meditações, como ele gostava de ficar no deserto, né? Como ele gostava de ficar nas regiões ali das estradas mais áridas, caminhando, indo para dentro de si, né? E como se ele já tivesse dominando ali por graves pensamentos. Então você imagina, né? Um espírito assim que já estava mais evoluído, vivendo numa região mais árdua e sabendo também de tudo o que ele deveria fazer, né? Observando ali já aqueles homens. E aí elas duas já sabiam que eles tinham a Maria, essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave do seu olhar, trazem à humanidade a luz divina de um caminho novo. Isso é o Evangelho, né? Porque a vivência dos dois, né, a vida deles, porque a gente esquece às vezes que o Evangelho é vida, né? A vida deles é essa luz que ilumina, né? A passagem deles, enquanto espíritos, enquanto encarnados, é algo que ilumina o nosso caminho. Então, como eles viveram a vida ilumina a nossa passagem. Então, ela fala, né, que ela também encontra Jesus, né, conversando com os viajantes na Samaria e tudo mais. E aí a gente vê, né, que tudo já vai ali, que está para acontecer, né? É bonito que a gente não conhece tanto da infância de Jesus, e nesse livro a gente tem um pouco disso. Então, aí Jesus também já dá um fecho em Maria, que ela fica aí preocupada com o que vai acontecer com ele. Ele fala que ele já está com o Pai. E João também, né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa tanto com o que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos, como se não tivesse um pai maior que olhasse por eles. Como se aquilo ali não fosse uma possibilidade dentro dos planos do Pai. Que se você só for ter perdição total, só isso, você não vai ter a possibilidade de viver aquilo. Às vezes, nas piores coisas, a gente não consegue divisar, mas Deus já consegue ali o que vai ser criado, que vai ser bom, né? Que é um Pai justo e bom. Ele dá a liberdade para a gente, mas é uma liberdade vigiada, né? É, uma liberdade vigiada. Quando a gente está vacilando muito, quando ele vê ali uma luzinha de arrependimento, que é hora de mudar, ele vem para nos ajudar, né? Ele envia os seus, porque Jesus opera, né, para os seus propósitos, assim, Deus também. Então, ali na cadeia lógica, chega alguém mais próximo, né? A gente tem a ideia lá da mãe do Gregório, que está lá e olha e fala, ele já está começando a ficar entediado, ele já está começando a duvidar do mal. Nesse momento ali, ela já bolou o plano, ela já tem um esquema para salvar ele. Então, você acha que Deus, né, que é muito maior, não tem, né, muito maior que Matilde, que já é um espírito luminoso, né, que tem que se materializar no próprio plano espiritual ali, no nível que eles estão, ela tem que se materializar. Então, o que dirá Deus, né? A gente vê também lá no Sexo e Destino o caso dos espíritos ali, que ele era um obsessor e usava muito do magnetismo, né, como os obsessores usam. E aí, no momento em que ele vira, ele opera muito bem o magnetismo e ele começa a usar esse magnetismo para cura. Então ele sabe muito bem como curar alguém, porque ele sabe como adoecer, ele sabe como tortar a vontade da pessoa, então ele também sabia muito bem como usar aquilo para o bem. E a gente vê, né, quantas pessoas que usam, às vezes a gente olha e fala, se fulano usasse essa inteligência para o bem, nossa, quanto bem ele faria. Mas às vezes ele não desenvolveria tão bem quanto ele está desenvolvendo ali, fazendo o mal, né? Que também é utilizado, até a maldade que as pessoas fazem é utilizada ali dentro da justiça divina. Então até o mal acaba trabalhando para o bem. Aí de quem os fizer. Então, não fica falando, estou trabalhando para Deus fazendo maldade, não, que o escândalo vai vir. E o Chico...
Mas ela vai acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer, então já está tudo esquematizado. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido aqui. E aí ele vem falando disso, né? E aí a Isabel até pergunta para Jesus, quando ela vai embora, se Jesus não queria ir com ela. E ela fala, né? Não queres vir conosco? E aí o que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão profunda, de profunda bondade. João partirá primeiro. Então ele já deu um spoiler aqui para a mãe do João. Se prepara, mulher. João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, e vestido de pele, se alimentando de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade, né? Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera de seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E aí, né, tanto isso também levou a ser degolado, né? Ele era bem firme ali na aplicação do evangelho e dos ensinos do Senhor, né, com o precursor ali do evangelho, e aí a gente vê isso, né, que é o quê? Que às vezes o amor se manifesta por expedientes severos, e às vezes a gente tem medo de usar a severidade que é necessária, né? Muitas vezes a gente tem que ser severo, muitas vezes a gente vai ter que ser mais duro ali com aqueles que a gente está educando, né? A gente vai ter que falar uma palavra de uma forma mais, eu não vou dizer que é bruta, não. É mais seca, é dizer, ó, isso aí é isso, tá errado, você sabe que tá errado, né? Você não vai lá dar na cara da pessoa, né? Às vezes quando é mais necessário. Mas, brincadeira, não estou estimulando aqui a violência contra as crianças, não, mas você vai ter que ser incisivo no dia das crianças. Quê? Para a criança não se perder. Mas, brincadeiras à parte, mas é ter o sim, sim, o não, não, né? É ser firme. É dizer ao Senhor, agora não. E é chato, né? Quem lida com criança sabe que às vezes ele fica lá te perturbando depois, porque ele quer aquilo, quer que seja do jeito dele. E muitas vezes a gente vai ter que ser muito áspero, muito duro, né? Para conseguir levar aquela criatura ali para onde ele precisa. É lógico que às vezes a gente também tem que ser maleável, né? Para não rachar totalmente o outro. Então, aí aqui vem dizendo, né, que João Batista, um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo, né, ficou como isso, né, e Salomé representa a futilidade do mundo, né? Então ela fez só para ter o seu orgulho, a sua vaidade, né, já que ela era a esposa de outro ali que foi para o Herodes, então ela tem ele mostrava que aquilo ali estava errado dentro das leis divinas ali, e ele fala, né, como ele acusava ela publicamente, tudo mais, isso causava um desconforto nela, e ele fala exatamente dessa questão, né, ela está representando o orgulho e a vaidade, né, que faz qualquer coisa para se manter. E estão representando essa futilidade, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político do mundo e o interesse particular. Então João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, a gente nem sempre quer, né? Às vezes essa verdade vai dilacerar, vai magoar, mas a gente também tem que lembrar que a gente também vai ser sacrificado. Então, quando você falar lá, quando você for verdadeiro, quando a gente aplicar ali esse amor por expedientes severos, a gente vai ter que lembrar que, né, a gente também vai ter um rebote ali bem forte, vai voltar algo para a gente, e aí a gente também vai ter que ser misericordioso, solidário, caridoso, né? E isso é algo duro. Então, o operário da primeira hora
é ele o símbolo rude da verdade, que arranca, né, as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça no coração, nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Então, às vezes, a disciplina vai preceder o amor. E isso é assim, o que vem espontaneamente por amor. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer isso com a gente mesmo, tá? Estou falando também com o outro, mas com a gente mesmo. A gente vai ter que dizer um não pra gente. Às vezes, a gente vai ter que se impedir de fazer certas coisas. Às vezes, a gente vai ter que cortar algo que a gente ama fazer, que a gente ama ser, porque a gente sabe que não é o correto. E isso é endireitar o seu caminho ao Senhor, né? Essa mudança de mentalidade, ela não é uma mudança de mentalidade que só é feliz, né, pra gente, que só é prazerosa. Os frutos delas serão doces, mas as raízes serão profundamente amargas, né? Então, arrancar as raízes dessa árvore que não é boa é doloroso, né? Pensa aí no solo, quando a gente arranca uma planta, ele é revolvido. A terra deixa de ser o que ela era. Então, essa transformação, para ela acontecer, ela vai ser dura, né? Assim como ele agia de uma forma mais dura, né? Então, ele mostrou muito isso, né, na severidade do costume, na limpeza do caráter, no cumprimento do dever. Então, cumprir o dever é algo que é extremamente importante. E ele dizia ali, né, quando ele batizava, que um dia viria, né, que aquele que a gente deveria ser batizado depois no Espírito Santo e no fogo, né? Então, essa mudança aí ganhando essa clareza divina, né? E essa mudança no espírito, essa transformação que seria dura, né? Essa mudança de ser, né? Não é só a gente aceitar ali que vai mudar, que agora quer, é se transformar, né? Pela mão divina, né? E por esse fogo dessas transformações que vem com o aceite de que a gente vai mudar. Porque a gente não pense que vai ser fácil, que vai ser gostoso, né? Mas ele fala, né? Que aqui, assim foi, cingindo a coroa de martírio, tecida pelos grandes da sua época, que desapareceu do cenário do mundo, alcançando os altos impérios das glórias imortais. Aquele grande espírito sábio, generoso e santo, que dedicou a sua existência terrestre a serviço de muitos homens, após a sua vida, tem bebido nos seus ensinamentos o elixir restaurador que nos dá vida para caminharmos em busca do Cristo Jesus. Tal é, num ligeiro esboço biográfico, a história do grande missionário, que chamamos o precursor do cristianismo, ou o batista da revelação cristã, que é uma revolução dentro de nós, né? Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência. Deixei só 4 minutinhos. Desculpa aí para os finais. Mas muito obrigado aí pela paciência de vocês me ouvir. Desculpa se eu cometi algum erro bíblico, é que eu não sou tão versado, minha memória é horrível. Tá desculpado, Guilherme. Que a Bíblia é uma coisa maravilhosa, né? Estudarmos os preceitos bíblicos, os evangelhos é muito importante. E estarmos esmiuçando isso na visão espírita é melhor ainda, né, gente? Porque aí a gente vai trabalhando em nós todas essas dificuldades, né? E vamos vendo que não somos aqueles santinhos, né? Quando a gente dá, você ai, que anjinho lindo! Ah, que coisinha linda! É lindinho, fofinho mesmo, mas tem toda uma bagagem aí por trás dessa lindeza, né? A gente também aprende ali com a fala até de Jesus, né? Que o homem é mais frágil e perverso que o próprio João ali, enquanto Elias, ele também erra, né? Ele também comete seus erros, ele se regenera e vai, ele continua evolução, continua evolução. Isso, é importante a gente saber essas coisas, né? Porque nos dá força para continuarmos a nossa caminhada. Então, a gente agradece o Guilherme por essas reflexões, por esses estudos. Agradecemos também aos nossos anjos guardião, elevando os nossos pensamentos. Agradecemos a todas as oportunidades que temos por este evangelho de luz que nos ajuda, que nos direciona,
que faz com que pensemos melhor nas nossas atitudes, nos nossos momentos de reflexões, que possamos estar conectados com os nossos irmãos maiores, com esse anjo de guarda que nos está sempre nos envolvendo, nos dando oportunidades de colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Agradecidos, Senhor, por esta manhã de estarmos aqui, onde, pela convenção da sociedade, comemoramos o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso Brasil. Que todos esses romeiros, todas essas pessoas que no seu momento de fé estão na Basílica neste momento, possam sentir verdadeiramente a força dessa fé, desse amor divino por todos nós, e que possamos fazer um caminhar diferenciado, um caminhar mais firme com os nossos propósitos no bem, ajudando sempre o nosso próximo e a nós mesmos como seres em evolução. Abençoe-nos, Senhor, nesta manhã, nos guarde e proteja, que possamos retornar aos nossos lares, levando estas mesmas vibrações, junto de nossos irmãos que lá estão. Pedimos também por todos aqueles que vão para o passe, que possam sentir as vibrações de amor e de paz, através do passe magnetizado e da água fluidificada. E que possam sentir, Senhor, a renovação dos seus votos de fé, de perseverança no bem. Abençoe-nos, Senhor, nos guarde e proteja. Pedimos a proteção e o amparo dos nossos amigos espirituais, da nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, do nosso Pai Criador. Que possamos encerrar, Senhor, mais uma manhã de estudos da nossa casa. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos.